E aí, pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Vamos aqui dar início a mais uma sequência das nossas aulas, né? Acredito eu que logo logo a gente deva ter algum outro posicionamento aí. Mas por enquanto é o que temos e vamos tocando assim dessa forma, tá? Dando continuidade aí da última aula, que nós falamos um pouquinho sobre frequência cardíaca de trabalho, né? Acho que nós já vimos isso também em outros semestres aí, então foi só para a gente recordar, para que nós possamos aí relembrar alguns segmentos para que a gente dê seguimento ao nosso projeto. Lembrando a vocês que a ideia final é que nós façamos uma ficha de avaliação completa, né? Desde a anamnese, a perimetria que a gente vai falar agora, a composição corporal, os testes neuromusculares, avaliação postural, o teste cardiorrespiratório e também, se eu não conseguir fazer, a gente entender que tem uma outra ferramenta que é a frequência cardíaca de trabalho, né? Mas vamos lá. É, Vamos dar início à nossa atividade de hoje sobre a aula de antropometria, né? O que seria antropometria? Né? São aquelas medidas que nós iremos fazer do segmento corporal como um todo, né? As medições aí, braço, perna, tamanho de quadril, de cintura, de tórax, pescoço, antebraço, então todas as medidas possíveis, né? Dentro dessa antropometria, nós iremos aí avaliar o peso corporal como um todo, né? Considerando aí massa magra, massa gorda, massa óssea, vísceras, veias, artérias, enfim. A estatura, né? A altura desse indivíduo, a envergadura, ou seja, o tamanho da amplitude, né, de membro a membro, né, de indicador a indicador, como já falado, da perimetria, as circunferências, da composição corporal, que ela envolve também, e diâmetro de ossos, que a gente verá mais para frente, tá bom? Peso corporal. Para que serve o peso corporal? Tranquilo. Para comparar com medidas anteriores, o que você ganhou ou perdeu de peso, peso bruto, né? Acompanhar aí se o seu trabalho está sendo para ganho de massa, para ganho de peso, para perda de peso, né? E aí mais para frente a gente vai falar desse peso como um peso livre de gordura, um peso da massa magra, ou um peso da massa gorda, que a gente vai aprender a calcular também. E serve também para predizer e estimar. Além disso, o peso corporal tem uma função muito bacana, que ele serve para classificar o IMC, né, que é o índice de massa corporal. Ele é um modelo de classificação a nível mundial, onde eu consigo predizer para as pessoas ditas normais, né, não atletas, se ela está com desnutrição, se ela está eutrófica, se ela está com sobrepeso ou com obesidade. Né? Então, o peso e a altura são dois parâmetros aí que eu faço essa classificação. Ok? Alguns cuidados, isso aqui é erro fatal que nós não devemos cometer, né? Sempre antes da pessoa subir na balança, só lembrando, o ideal, tá? O ideal é que seja aquela balança mecânica, aquela que a gente vai lá, calibra ela, faz a aferição, acho que tem uma marca chamada Filizola, se eu não me engano, ela é uma das melhores balanças que tem. Porém, eu tenho que, a cada procedimento, a cada aferição, eu tenho que seguir esse passo a passo aqui, né? Eu tenho que aferir a balança. Eu tenho, uma caneta, eu tenho que aferir, por exemplo, se ela está calibrada. Então, assim, a gente tem que aprender a calibrar a balança, sendo essa mecânica, né? Essa Essa calibração ela tem que ser realizada porque a cada duas, três subida e medida, o que vai acontecer? Ela vai acabar descalibrando, perdendo a eficiência. E aí qualquer grama, né, já dá uma grande diferença aí na minha avaliação. Um outro cuidado, que isso eu vejo o erro comum, seria
as pessoas elas entram de frente para a balança, elas entram olhando o marcador. Não, não, isso não deveria. Ela tem que entrar de costas para o marcador da balança. Né? Ela tem que olhar um plano reto, ela tem que olhar um ponto fixo, para que ela não fique se mexendo. Quem não conhece a balança mecânica, ela fica tipo um pêndulozinho. Então eu tenho que ajustar esse pêndulozinho até ele equilibrar, para que aí sim eu ache o peso ideal. Se Deus abençoar, a gente deve voltar aí para alguns encontros, ou se a gente não conseguir agora, a gente pelo menos vai fazer um final de semana de capacitação só de aula prática de avaliação, para que nós possamos aprender as técnicas. E lá na faculdade nós temos essas balanças, então a gente vai aprender a calibrar ela. A gente vai aprender o porquê que a pessoa tem que olhar, entrar de costas para não ficar balançando, enfim, não perder muito tempo. Tá bom? A plataforma na plataforma dela nos pés tem um quadradinho preto, os pés têm que ficar ali dentro, né? A pessoa vai subir com a balança zerada e travada. Ela subiu de costas para a balança, eu pergunto o peso aproximado dela, ela me indica, sei lá, 80 quilos. Eu coloco a peso mais ou menos no 80 quilos, destravo a balança e aí eu vou ajustando ela, né? 81, 82, 82,600, enfim, eu vou ajustando o peso até essa balança equilibrar, ok? Com isso a pessoa vai estar olhando um ponto reto, evitando o movimento. Achei o peso, eu vou travar a balança, aí a pessoa desce da balança, eu faço a leitura, anoto e um abraço. Um cuidado que eu tenho que ter, eu não sei se está para frente dos lados, isso, as precauções. Algumas precauções que eu tenho que ter são coisinhas bestas, mas isso atrapalha muito a minha aferição, né? O nivelamento do solo, ela tem que estar nivelada, ela não pode estar em desnível, senão a minha medida não vai dar certo, a minha balança ela não vai conseguir travar, o meu peso vai dar errado. Lá, aferir a balança, a gente já disse isso aí direto, né? Calibragem a cada 10 avaliações. Eu sou mais cauteloso, eu a cada 2, 3 acabaria fazendo uma calibragem dela. Isso daqui é importantíssimo. A gente marcar o horário da pesagem, né? Se foi de manhã, o horário aproximado, se foi à tarde, o horário aproximado, se for à noite, o horário aproximado. Por quê? Porque isso vai dar muita diferença ao longo do dia. Né? Por causa de retenção hídrica, porque às vezes eu fiz uma refeição a mais, de manhã às vezes eu fui para a academia em jejum ou comi bem menos. Então isso tudo vai influenciar. O quanto que eu fui no banheiro no dia, né? O quanto que eu ingeri de líquido. Então isso daqui é importante. Uma coisa que nós vamos falar direto, vamos me enjoar de ouvir, chama-se protocolo. Nós temos que criar protocolo. Por que isso? Porque se eu crio protocolos, a margem de erro desses erros bestas ele é mínimo, né? Então eu consigo minimizar todos os erros e todas as interferências que a avaliação venha a sofrer. Então isso é importantíssimo. E toda vez que eu treino, olhando esses protocolos, isso já fica automático, correto? Vestimentas adequadas. O cara não vai chegar de calça jeans, não vai chegar de botina, né? Ele vai chegar com uma roupa leve, uma roupa para academia. De preferência, se ele subir na balança, sem tênis. Né? Ou se ele optar em não tirar o tênis, que numa outra reavaliação ele venha com a mesma vestimenta, com a mesma roupa, a mesma camiseta, o mesmo short, o mesmo tênis, se possível, o mesmo top, a mesma calcinha, enfim. Que ele venha com a mesma roupa, né? Ah, mas professor, a avaliação daqui 2, 3 meses, como é que eu vou lembrar? Tira a foto do cara. Apesar que nas avaliações a gente vai ver que tira-se foto. Então fica mais fácil da pessoa identificar. Mas você vai marcar a avaliação com ela e falou, olha, daqui 2 dias vai ter a avaliação, tua roupa era essa. Para o cara até se organizar, tá bom? E observar ali, ó, opção ortostática parada e de decúbito dorsal, ou seja, de costas para a balança, ok? Material a gente acabou de falar mais ou menos deles, só isso é uma particularidade. Eu não sou muito fã dessas balancinhas digital de banheiro, aquelas de vidro, né? Eu já tive também dela, mas ela dá uma diferença enorme. Quem tem, faça o teste. Liga ela, sobe, né, na balança, faz a aferição de peso,
desliga, liga de novo e já sobe em seguida. Geralmente dá muito erro, tá? Então, o indicado, o ideal é que fosse uma balança mecânica, tá bom? Com precisão de 100 gramas. Estatura, né? Para a gente verificar a altura. Esse aparelho chama-se estadiômetro. Legalzinho, quem puder comprar, é bacana, é material a mais. Porém, eu posso adequar isso aqui com uma fita métrica na parede, né? Em aula, a gente vai mostrar isso também. Uma fita métrica. Quais são os cuidados que eu tenho que ter com isso? Quais são alguns cuidados? Primeiro, os objetivos. Mesma coisa, avaliar, comparar, relacionar com as outras medidas, ver a curva do crescimento, né? Dependendo aí dos jovens, aí, do pré-adolescente, do adolescente, né? Para a gente ver o tamanho disso. E os procedimentos, isso aqui ele é importante. Da mesma forma, parado, olhando um plano reto, tá? Eu gosto muito disso daqui, ó. Faz uma inspiração e segura. O cara puxa o ar no máximo e aí ele segura a respiração. Você vai lá e afere. Se for com a fita na parede, você coloca a reguinha certinho, o cara sai e você vê a altura que ele tá, né? Pontos importantíssimos. Isso aqui é lei. O que deve tocar no estadiômetro, na parede, onde eu estiver encostado. Eu tenho que tocar o calcanhar, os dois calcanhares têm que estar na parede. A pelvis aqui, né, o quadril, o bumbum, ele também tem que estar tocado na parede. As escápulas também devem estar tocando na parede ou no estadiômetro. Aqui está errado, ó, porque o occipital, a parte de trás da cabeça, também deve estar tocando na parede, tá? E aí o cursor, a régua que eu estiver utilizando, 90 graus em relação à parede, ok? Essa medida, a gente vai colocar ela aí geralmente em centímetros para nossas fórmulas para frente, tá? E vamos anotar. O horário, isso é um cuidado, a gente precisa ter precaução. Isso, precaução. Registrar sempre a hora. Isso daqui é muito importante, ainda mais nesse caso. Lembrando que isso é uma lei da física, né? Isso não está na lei do homem, aliás, né? nas leis que a gente consegue controlar, são na lei divina. De manhã, geralmente, isso não é via de regra, eu estou em média 2 centímetros mais alto do que no final da tarde, por exemplo. Por que isso? Né? Deixar um pouquinho para vocês pensarem. Por que de manhã geralmente estou um pouco mais alto do que à tarde? Alguém consegue responder? Bom, vamos lá então. Tem a lei da gravidade, né? Durante o dia, a gravidade exerce uma pressão sobre os discos vertebrais, fazendo um pequeno achatamento entre eles, e por isso que eu tenho essa perca de 2 centímetros ao longo do dia, uma média, tá, pessoal? Não é via de regra. Pode perder um, pode perder dois, pode perder três, tá? Então, uma via de regra. Então, eu sempre registrar o horário. Nesse caso, é mais importante ainda. Lembra do protocolo? Protocolo de horários, é muito importante. Isso daqui é uma regra que todos nós devemos seguir, principalmente quando formos fazer a avaliação das dobras cutâneas, né, da composição corporal. O avaliador sempre à direita do avaliado. Por que isso? Porque é norma, é protocolo. Tá? Eu vou sempre seguir essa forma. Isso daqui, já fiquem atentos, numa possível avaliação prática, isso daqui é observado, tá? E evitar, logicamente, a posição, mexer, enfim. O cara tem que estar parado o mais parado possível. Material, como a gente já falou, o estadiômetro, né, o antropômetro metálico, fita métrica, e a gente vai mostrando alguns materiais para vocês depois. Esse daqui, né, o cursor lá, tranquilo, pode ver, tem que estar tocado todas, e aí faz uma inspiração do lado direito do avaliado, ok? Medidas e circunferências das perimetrias. Então, o que é
a perimetria, né? Para que ela serve? Ela é utilizada principalmente para avaliar o grau de simetria, ou seja, no meu trabalho, por exemplo, o braço direito tem 33 centímetros, do lado esquerdo ele tem 32, 31, para a gente tentar fazer uma simetria, para ver né, essa diferença aí, para a gente também decidir, tomar um poder de decisão no meu trabalho. Eu já cheguei a pegar aluna que de fêmur, de quadríceps, ela tinha 4 centímetros de diferença. E aí foi feito um trabalho onde numa outra reavaliação isso aí caiu para 1 centímetro, ok? Ganhando massa, os dois membros ganhando massa muscular e acabou chegando a 1 centímetro, quase aí a uma simetria legal, né? Para acompanhar também o ganho de massa magra, de músculo, ou a perca do mesmo. Então, isso aqui ele é importantíssimo, são parâmetros que eu vou ter para ver se o meu treinamento também está funcionando ou não. Material. Nós comentamos alguma coisa já em sala de aula, vocês devem lembrar. Eu tenho essa fitinha aqui da Sany, não sei o valor que está hoje, mas na época eu paguei acho que R$20, R$25, ela é 2 metros. Ela é uma fita metálica, ela é muito flexível. O que é o bacana dela? É um material que você compra aí que você vai usar por muito, muito tempo. Ele não tem uma pouca durabilidade. Diferente dessa fitinha de costureira, né? Fitinha da vovó aqui, que a cada 6 meses eu tenho que trocar. Por quê? Porque ela perde a precisão, ela fica mais elástica, ela fica mais folgada, perde precisão. E um cara que ele está em busca de um ganho de massa, qualquer centímetro é muito, a gente sabe disso. Então, o ideal é que fosse essa fitinha aqui da Sany, qualquer uma outra, de preferência metálica, ok? Aqui está a prova dos 9, a prova dos 7 erros. Isso aqui é normal, todo mundo acha que sabe fazer. Aí na hora da avaliação, da prática, os erros mais comuns e absurdos possíveis. Mas eu olhando, ele é fácil, né? É, não é igual a minha costureira lá, minha avó, minha mãe, minha tia, sei lá, costureira, que ela acha que é um ponto mais ou menos assim e ali vai ficar. Não, nós temos pontos específicos, pontos anatômicos. Nós temos alguns cuidados. Por exemplo, sempre medir em um ponto fixo. A gente vai aprender que cada membro ele tem uma posição para que seja passado a fita, tá? Olha lá, nunca usar uma fita elástica, no caso da fitinha da vovó, ou de baixa flexibilidade. Umas fitas metálicas aí de pedreiro, não usa aquilo lá não, porque ela não dobra, tá? Tô falando isso porque eu já vi gente usando aquelas fitas lá, não funciona. Isso daqui é um erro comum, vou até marcar aqui, ó. Isso daqui é um erro comum. A pessoa sempre deixa o dedo entre a pele e a fita. O que isso vai dar de errado? Vocês vão ganhar 1 centímetro ou 2. Não é a realidade. Tá? A gente tem que colocar a fita, nivelar ela, fazer com que ela não esteja nem muito apertada no membro, também nem muito frouxa, que ela esteja realmente apenas só abraçando o perímetro, tá? E aí o dedo, ele nunca vai estar entre a pele e a fita. Isso daqui é um erro comum. Isso daqui também cai em prova, tá? Isso aqui é o que mais avalio em prova prática, né? Como eu já disse, a exceção, promover pouca pressão ou muita pressão, né? A gente não pode deixar isso. A gente tem que deixar o membro mais natural possível. Realizar 3 medidas e calcular a média. Como a gente vai aí demarcar uns pontos pré-fixados, não precisaria fazer essas 3 dobras, essas 3 medidas, ok? E medir o avaliado e não medir o avaliado. Isso daqui é importantíssimo. Não medir o avaliado após qualquer atividade física. Por quê? Simples. Porque se ele fez qualquer atividade física, tem uma grande quantidade de sangue ali, de água, e vai dar diferença. Né? Então o cara tem que chegar, no primeiro momento, faça a anamnese, peso, altura, para calcular o IMC depois, e aí eu venho para as dobras para perimetria, para circunferência. Tá? Mesma coisa, né?
compara, acompanha, né? A gente utiliza para estimar se está ganhando, perdendo, ou para ver a simetria de membro. E esse dado aqui, ele é importantíssimo para a saúde. Ele me ajuda a calcular o ICQ, índice cintura quadril, a relação, ou seja, a medida da cintura dividido pela medida do quadril vai me dar um valor, né? Para as mulheres, esse valor chega aí a 0,88, mais ou menos, no máximo 0,88, para que ele possa aí ter um padrão de qualidade de vida, de saudável. E para os homens é 0,90, no máximo 1 a correlação, ou seja, o que é dividido do abdômen, da cintura, perdão, pelo quadril, essa correlação no máximo teria que ser 1. Se for acima disso, já vai indicar que essa pessoa tem uma predisposição, né, a um AVE, no caso hoje um AVE, a alguns danos coronarianos devido aí a me fugiu a palavra, que as vísceras ali, elas estão com bastante gordura. E isso daí é um forte indicador, tá? Que a pessoa vai ter, tem uma predisposição a desencadear uma doença, um AVE, um derrame, assim por diante. Tá bom? Então isso aqui é muito importante, nós vamos aprender a calcular isso também. Medidas. Nós temos, para o tórax, por exemplo, são 3 medidas. Nós temos a normal, a inspirado e a expirado. Particularmente, eu só uso uma, eu uso a inspirado. Peço para o cara fazer uma inspiração total e aí, na hora que ele fizer a máxima inspiração, eu faço a medida. De que forma? Onde é que vai essa fita? A fita, elas tem que estar alinhada, ela não pode estar, torta, né? Tanto nas costas como aqui no peitoral. Também não deve estar pressionada, ela tem que estar aqui, ó, tá vendo? Ela não está pressionada, ela está legal. E ela é a referência em cima do mamilo, passando aqui pelo processo chifoide, tá? Então, aqui no externo, do osso externo, no processo chifoide, ela vai aqui. E o cara está fazendo uma inspiração. Nessa medida, lembrando que eu tenho que estar do lado direito do meu aluno. Nesse caso, a pessoa está do lado esquerdo, estaria errado, né? Teria que estar do lado direito do meu aluno. Para os homens é tranquilo, né? Geralmente você pede para o cara levantar a camiseta, você vê o mamilo, fácil. Para as mulheres, olha que complicação aí, que me perdoe as mulheres aí, que eu sempre brinco em sala de aula, mas é um bicho muito complicado, né? Mulher, a glândula mamária às vezes pode ser grande, pode ser pequena, pode ter silicone, isso tudo vai interferir. E outra, eu não vou falar, mulher, deixa eu ver onde é que está o mamilo, porque é ali que tem que ser. Não é assim que funciona. Na mulher, o ideal também seria nesse processo de Ford, a gente usa alguma técnicazinha. Eu uso na linha axilar média, ou seja, bem aqui na linha das axilas, tá? E aí eu peço para ela fazer a inspiração também. Olha que coisa importante, tá vendo? Se ela tem que vir com a mesma vestimenta, porque esse top ele vai ser contabilizado no final. Se nessa avaliação ela vem com esse top, ele vai ganhar alguns centímetros. Se na outra ela vem com um biquíni ou sei lá, só com um sutiã mesmo normal, já vai dar uma diferença tremenda. Então, a importância da padronização da vestimenta. Lembrando que o ideal é o mais próximo da nudez possível. O ideal seria os homens de sunga e as mulheres de biquíni. Mas, né, como a maldade está na cabeça das pessoas, infelizmente, então a pessoa vem com a vestimenta dela normal de coisa, pede para ela vir com um topzinho, faz a avaliação, na outra reavaliação, mesmo top, ok? Aqui é só explicando os pontos aí que eu já tinha falado para vocês, né? Na cintura, aqui tem um cuidado. Lembrando, o avaliador sempre do lado direito. Nesse caso, o professor Costa é esposo da menina aqui, porém isso aqui está errado. Olha que situação desconfortável, não é? A pessoa aqui fica estando desconfortável, o professor também.
Então, sempre do lado direito. Esse daqui, a cintura, ela tem uma posição especial. Pessoas normais, ó, a barriguinha bonitinha, né? Não a de chope que eu carrego, mas normal geralmente é 2 centímetros acima da cicatriz umbilical. Isso não é via de regra. O que é via de regra? Que a gente vai aprender. Então, a cintura ela é um ponto médio entre o último arco da costela e o começo da crista ilíaca. Vou repetir. Para achar a circunferência da cintura, ela é o último, é um ponto médio entre o último arco da costela e o começo da crista ilíaca. Então, eu vou pegar minha fitinha, ver a distância que dá aqui, achei o arco da costela, o começo da crista ilíaca, deixa eu voltar lá. O começo da crista ilíaca, e aqui eu vou fazer uma medida, por exemplo, deu 6 centímetros, dividido por 2, 3, então 3 centímetros é a minha cintura. É aqui que eu tenho que fazer, tá? Lembrando que a cintura e o quadril têm uma correlação muito importante para a saúde. Olha que detalhe bacana que eu já me esquecendo. Pés unidos, juntos, cintura, abdômen e quadril, nós veremos que os pés estarão unidos, juntos. Aqui é a explicação, né? O ponto médio entre o último arco costal e o começo da crista ilíaca. Realizar uma medida após uma inspiração normal. Tem uma técnicazinha que a gente utiliza, pede para você fazer uma inspiração profunda, e aí nessa inspiração profunda você acha o último arco da costela, ela volta ao normal, e aí você apalpa também e encontra a crista ilíaca, a borda da crista ilíaca. E ali você faz a medida. Ideal, usar um canetão de marcar. Né? Tem uma caneta que custa acho que R$15 aí, ela sai com água, não agride a pele e é bem tranquilo. Abdominal. Ela é em cima da cicatriz umbilical. Então, se a cintura geralmente é 2 centímetros acima, né? Cientificamente, o último arco da costela e o começo da crista ilíaca, o abdômen ele é em cima, sob a cicatriz umbilical. Não tem erro, não tem erro. Beleza? Ok? Vamos para frente. Colocou ali, não tem problema. Outro erro, né? Atrás, para fazer o quadril, correto, lembrando, na lateral. Até porque na lateral, vou tentar ter alguns vídeos aqui, a gente não conseguir fazer a prática, acho que a gente vai conseguir, se Deus quiser. Nós vamos ver que na lateral eu não tenho, pode ver aqui que está um pouquinho torto, né? Vocês conseguem reparar que está um pouquinho torto, o correto da fita está mais aqui embaixo, ó. Aqui ela dá uma subidinha. Então, na lateral, no lado direito, eu consigo ajustar isso e fazer a mesma medição sem constrangimento, né? Então, detalhe dos pés unidos. Isso aqui, para mim, na lateral também ajuda, porque isso aí é via de regra. Onde será a fita, onde que a fita será passada, será colocada? Na maior protuberância, no maior volume do bumbum, na maior voltinha do bumbum. Ali sim vai a fita, tá? Na maior protuberância do posterior de glúteos. Então, na lateral, eu consigo enxergar isso muito mais fácil do que de costas, correto? E é o meu julgamento que vai acabar fazendo isso daí. Da coxa, a gente vai ver que coxa é uma, panturrilha é outra. Geralmente, quando eu peço para vocês na prova coxa e perna, coxa é coxa, perna é panturrilha, tá? Então, nós temos na coxa 3 medidas. A proximal, que ela é próxima do glúteo, a mesofemoral, que ela é um ponto médio, que nós vamos falar onde que é esse ponto médio. Essa medida é importantíssima até para a gente encontrar as medidas aí de dobras cutâneas em alguns protocolos, tá? E a distal, que é a mais longe, né? Distante do eixo aqui do quadril. Então vamos na proximal. Onde seria o ponto anatômico? Na lateralzinha, né, que fica mais fácil a minha visualização, ela é justamente na linha da borda do glúteo. Ou seja, no finalzinho do glúteo, naquela linha da borda do glúteo, ali eu vou colocar a fita, ali é a proximal, tá? Não tem erro. A mesofemoral, ela é o seguinte, se vocês, na hora que tiver curiosidade, dobrar a perninha de vocês aí e apalpar, vocês verão que bem aqui assim,
tem um cordão, chama-se ligamento inguinal, tá? Mais ou menos bem aqui onde faz a dobra e a voltinha. Então, se vocês apalparem, vocês vão sentir, né? Logicamente, a perna tem que estar elevada para a gente poder ver isso daqui. Ela é um ponto médio entre o ligamento inguinal e o começo da patela. Então, ela é um ponto médio, dividido por 2. Então, vamos dizer que aqui tenha dado 20 centímetros entre ligamento inguinal e começo da patela. 20 centímetros. Então, no 10 centímetros, eu faço a minha medida, tá? Um protocolo que eu utilizo, eu acho muito mais tranquilo, porque ele é muito mais fácil. Desse ligamento inguinal, eu desço 15 centímetros. Então, do ligamento inguinal, 15 centímetros. Protocolo, ligamento inguinal, 15 centímetros. E eu sempre vou padronizar no mesmo local, tá? Distal, que é o ponto mais distante, geralmente 2 centímetros acima da patela, né? 2 dedos ou 2 centímetros acima da patela, tá bom? Então a explicação está aqui, ó. A medial, o alongamento, né? Localizado na linha inguinal, então é um ponto médio, tá? Então a gente vai usar sempre mais essa daqui, lembrando, 15 centímetros, padroniza, tranquilo. Panturrilha ou perna, é o mesmo caso do bumbum, né? Então na maior voltinha, na maior protuberância, na maior preeminência, aqui onde aqui tem a maior voltinha, por isso que eu tenho que estar na lateral, e eu consigo aí olhar e ali onde vai a fita, tá? Então no ponto de perímetro máximo, o cara em pé, com peso bem distribuído, eu consigo fazer isso. Caso o cara esteja sentado numa mesa, né, numa borda mais alta, o detalhe é isso. O pé tem que estar num ângulo de 90 graus. Não pode estar, no caso, em contração de panturrilha, né? Então o pé tem que estar neutro, ele tem que estar na posição anatômica, como se estivesse no solo. Então, a 90 graus, tá? Beleza? Dos braços, nós temos 2 tipos para o braço. Nós temos o braço o relaxado, normal, e nós temos o braço contraído. Como é que isso é feito? Para encontrar o braço o normal, o relaxado, olha que legal. Ele é um ponto médio entre a borda acromial e o olecrano. Onde que é isso? Ele é aqui a borda do acrômio e o olecrano no cotovelo. Então a fita, eu vou apalpar aqui em cima da clavícula. Bem no finalzinho aqui tem um pontinho aqui, bem no final, que é a borda do acrômio. Aqui a fita ela vai passar sobre o tríceps. Eu vou fazer essa medição aqui. E aí achei, divido por 2, geralmente é o ponto médio, tá? Só que tem um detalhe que aqui não mostra. Para encontrar aqui da borda acromial ao olecrano, esse braço ele tem que estar a 90 graus. Então, ou seja, eu tenho que fazer uma flexão de braço de 90 graus, que aí eu consigo encontrar. A fita tem que passar em cima, sob o tríceps, não é na lateral, é no tríceps, tá bom? Sendo a gente não conseguir ver uma aula prática, eu vou postar um videozinho para vocês explicando passo a passo. Achei o ponto, o cara volta ao normal, sem apertar a fita ou muito frouxo, eu faço a leitura. Tá vendo que os dedos não estão entre a pele e a fita? Tá vendo? Então ele consegue fazer a medição. Do braço contraído, para ficar mais fácil, você pode pedir para o cara fazer 90 graus, do jeito que está aqui, 90 graus. Onde você achar que é a maior voltinha, você coloca a fita e pede para ele fazer uma contração, né? E aí você deixa a fita deslizar para não fazer uma pressão no músculo e aí você acaba fazendo a mensuração, beleza? Então viu que tem muita coisinha que a gente precisa aí se atentar. Então viu que não é tão fácil. Só lembrando, para achar o braço eu falei que tem que fazer um 90 graus, só que eu achei, né, o ponto médio, volto o braço na posição anatômica e aí sim eu faço a medida, tá? Por isso que não é tão fácil, tem muita regrinha que eu tenho que seguir. Do antebraço, eu particularmente eu não uso muito, meus alunos
como é mais voltado para a saúde e tal, eu não uso muito. Mas tem para o antebraço. E onde que é? Na maior circunferência. Olhei, maior circunferência, faço a medida. Sempre, ó, solto para baixo, sempre na posição anatômica, sempre na posição natural, evitando algum tipo de contração, tá? Na mão supina, para fora, a palma da mão, ok? Muito obrigado, era isso que eu tinha que falar para vocês hoje. Vou deixar esse material para vocês. Vou, vou ver essa semana, para a semana que vem, como é que funciona, se a gente consegue aí uma. Se vai ter algum momento para a gente fazer uma aula prática, que é interessante. Caso não tenha, fica meu compromisso já registrado aqui com vocês, de nós fazermos a aula prática, independente das próximas disciplinas, a gente fazer uma aula prática, nem seja no curso de final de semana, para vocês, que, enfim, a gente vai dar um jeito, tá? A gente precisa fazer essa prática, tá bom? Muito obrigado, obrigado pela atenção. Treinem em casa, se possível, faça vocês o vídeo. Vou deixar uma tarefinha para vocês. Eu quero que vocês encontrem uma cobaia aí. Quem é casado, beleza, faz com a esposa. Ou quem, não, quem mora sozinho, sei lá, acha alguém. A gente sabe que hoje o distanciamento é complicado. Mas geralmente tem alguém da família que você pode tentar aí fazer. Filma e me manda. Beleza? Fica aí essa tarefinha para vocês. Um abraço, muito obrigado e até um próximo encontro aí. Valeu, pessoal!